Bom dia, igreja, graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer uma oração. Pai, bendito seja o teu santo nome, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por o Senhor estar nos sustentando, estar falando conosco de uma maneira tão maravilhosa, Senhor. Peço que o seu Espírito continue nesta casa, Senhor, a andar no nosso meio, Senhor, e falar conosco na intensidade que cada um necessita, Senhor. Que o Senhor continue falando conosco intensamente, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, Senhor. Que eu me esconda atrás de Cristo, Senhor, da cruz de Cristo, para que somente fale o Senhor, e tudo que for da minha carne, da minha vontade, seja arrancado. Põe um guarda na minha boca, Senhor, e tira, Senhor, os tampões dos ouvidos dos meus irmãos para compreender a tua palavra. E aqueles que ainda estão resistentes, Senhor, trabalhe intimamente, intensamente nos corações, Pai. Que o Senhor continue falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 4, versículo 5. Mateus, capítulo 4, versículo 5. O Senhor me levou a esse capítulo porque estou fazendo discipulado com a Simone. Nós estamos lendo o livro No Deserto da Tentação. E ele fala intensamente, uma palavra me chamou aos olhos, e o Senhor veio falando comigo. Vamos ler o capítulo 4, versículo 5, diz assim. Então, o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: ele dará ordem aos teus anjos a teu respeito, e em suas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E eu comecei a meditar no Senhor através do capítulo do livro do Deserto da Tentação, e a palavra que me saltou aos olhos, irmãos, foi o pecado da presunção. E me chamou a atenção que a própria serva do Senhor diz: impede Deus de agir. Satanás, ele usou da palavra para instigar a Cristo, para levar a Cristo à presunção. Como? Se atirando, atira-te daqui de cima. Muitas vezes, irmãos, nós não precisamos nem de muita coisa para Satanás nos induzir à tentação da presunção. Sinônimo de presunção: vaidade, orgulho, arrogância, convencimento, esnobismo. Pedantismo, que significa exibir um conhecimento que não possui. Ostentação, afetação, que significa ausência de naturalidade, modo artificial de ser. Altivez, imodéstia, quer dizer, contrário de modesto. Soberba, vanglória, empáfia, que significa atitude de orgulho ou superioridade justificada. Injustificada. Atitude de orgulho ou superioridade injustificada. O pecado da presunção jaz ao lado da virtude da fé perfeita e da confiança em Deus. Satanás se gabava de que poderia ter vantagem sobre a humanidade de Cristo, insistindo com ele que passasse da fé para a presunção. Satanás, ele sabia dos propósitos.
Mas ali ele tentou Cristo de várias formas. Foram 3 tentativas. A primeira foi a alimentação. A segunda, presunção. E nós? Quais são as tentações que Satanás tem vencido na nossa vida? Tem apresentado e nós nos atirado nela. Nesse ponto, muitas almas já caíram. Satanás tentou enganar a Cristo através da lisonjas. O que é isso? Se tu és filho de Deus, ele vem, não, você não precisa, você já provou. Sabe a necessidade de aprovação? Cristo não tinha. Muitas vezes nós ouvimos uma afago do diabo e caímos de cabeça nas tentações e no pecado. Admitia que ele estava correto no deserto, tendo fé e confiança de que o Redentor do mundo não vacilou de sua integridade, e mostrou que ele tinha perfeita fé no cuidado prometido do seu Pai. Ele estava mostrando, não, se você se atirar, o Senhor, Deus vai te mandar os anjos para te segurar. Satanás sabia da perfeita fé e do cuidado que Deus tinha com o filho. É o mesmo cuidado que ele tem conosco. Deus era seu Pai, mesmo sob a circunstância das provas. Então, intimou Cristo a dar-lhe uma prova adicional. Sabe aquele a mais? Não. É o a mais, ou adicional, de sua inteira dependência de Deus. Mas uma evidência de fé, de que ele era o Filho de Deus, atirando-se do templo. Fala, não, eu sei que você é, mas atira-te. A presunção nos faz nos atirar poderosamente e perigosamente ao pecado. Disse a Cristo que se ele realmente fosse o Filho de Deus, não tinha nada a temer, porque anjos estariam ali para ampará-lo. Satanás dava evidências de que conhecia as Escrituras pelo uso que fez dela. Satanás sabia e sabe usar as Escrituras para nos tentar. Mas se nós temos o conhecimento, nós também podemos usar a mesma palavra para repreender o diabo, assim como Cristo fez. Cristo não levaria a fidelidade e o amor do Pai a um julgamento desnecessário. Deus não ia se atirar lá de cima, provando o poder do Pai. Ele não precisaria disso. Muitas vezes, irmãos, por sermos tão presunçosos, entramos em guerras desnecessárias, tanto no trabalho, tanto em casa, tanto particularmente, nós entramos em guerras desnecessárias por causa da presunção. Porque muitas vezes, irmãos, Satanás nos ilude, e essas lisonjas fazem-nos entrar em guerras totalmente desnecessárias. Não iria tentar Cristo, não iria tentar presunçosamente a Deus, que agisse em sua providência por sugestão de Satanás. Cristo não iria fazer isso, mas mesmo assim ele quis tentá-lo, quis mostrar, quis instigá-lo a isso. Satanás extraiu das Escrituras aquilo que parecia apropriado para a ocasião, esperando conseguir seus intentos, fazendo aplicação ao Salvador naquele especial momento. Então, Satanás, ele extraiu das Escrituras aquilo que era propício naquele momento. Agora, irmãos, o Senhor me trouxe através da palavra, porque muitas vezes, irmãos, nós nos colocamos em situações, como eu mesmo disse, desnecessárias, porque a Ellen White diz, aqui no rodapé, se você ler aqui no mesmo Mateus 4, diz assim, no rodapé embaixo, 4.5 e 6, quem pode suportar um desafio? Jesus não se colocaria em perigo para agradar o diabo. Olha o que o Senhor está falando para nós. Mas quantos hoje suportam o desafio? Irmãos, o Senhor começou a falar comigo de uma maneira assim, Éder, a sua presunção
não percebe. Não se, você não, qual a palavra? Não aceita um desafio, essa palavra, não aceita um desafio. O presunçoso, irmão, qualquer desafio que coloca na frente dele, ele vai. Não nega o desafio. Não nega um desafio, obrigado. Não nega um desafio. Qualquer momento que alguém chegar com um desafio para ele tem um prazer de falar assim, ó, consegui. Eu faço, eu aconteço. E aí o Senhor ministrou tão grandemente no meu coração que assim, foi tão forte que ele falou assim, os 3 amigos de Daniel, foi eles que se atiraram no fogo ou foram colocados na prova? Eu sustentei. Daniel, ele foi colocado na cova dos leões, eu sustentei. Quantas vezes nós temos nos colocados em fogo e estamos muitas vezes sendo queimados, porque o Senhor não era aquilo que o Senhor queria para as nossas vidas? Quantas vezes nós deixamos de agir conforme a vontade do Pai, sempre querendo o a mais? Por isso que impede Deus de agir. Por isso que impede o Senhor de manifestar o seu poder sobre a nossa vida. Porque muitas vezes Deus fala para você assim, ó, é só até aqui. Não, Senhor, mas se eu fazer isso aqui? E aí, até ali, Deus estava agindo. Daqui para frente, Deus não está mais agindo, é você. É o diabo que te manifesta. E muitas vezes eu agi dessa maneira. Dentro do meu lar, dentro da minha casa, dentro do meu trabalho. Não aceitava um desafio no trabalho, irmãos. Não negava um desafio. Não negava um desafio no trabalho. Aí resolvia, batia no peito. Conseguia aí, ó. E eu, assim, o Senhor começou a ministrar no meu coração. E nessa semana o Senhor fez, no meu próprio trabalho, nós trabalhando lá, aconteceu um fato de furar um ar-condicionado. Eu falei, eu vou soldar, e aí eu não conseguia. Aí eu falei, Deus, o que é isso? Eu pedi socorro, pedi ajuda. Liguei para um amigo meu, falou, Wesley, não, leva em tal lugar. Levei lá, o rapaz soldou a máquina. Aí na hora que a gente colocava a parede, irmãos, não segurava os parafusos. E a gente, assim, eu e o Carlos naquela agonia já estava quase na hora, era quase 7 horas da noite. E aquela agonia, eu falei, Deus, eu não aceito isso, eu repreendo esse diabo agora em nome de Jesus. E orienta da maneira que eu tenho que fazer. Irmãos, uma simples oração foi o suficiente para o Senhor começar a colocar a mão. Ao ponto da parede segurar o suporte, a gente colocar a máquina, aí vai ligar a máquina não partir direito. Senhor, o que está fazendo de errado? Volta lá e eu vou te mostrar onde você está errando. Voltei lá e realmente estava errado. Vamos lá, a máquina funcionou. Quando você fica na dependência de Deus, Deus te mostra a todo momento o que você deve fazer. Mas quando você passa do limite que Deus quer, Deus já não te mostra, porque você está aí, você está sobre a sua própria conta. E sabe? Entrega a si mesmo. E muitas vezes, irmãos, eu quebrei a cara por agir desta maneira. E o Senhor falou assim, tá vendo? E através desse estudo eu comecei a me ver nisso, em todo momento da minha vida. E eu comecei a pedir perdão para o Senhor. Davi fala no Salmo 13, que está transcrito aqui, que isso me chamou muito mais atenção. Também, do pecado da presunção, guarda o teu servo, que eles não se assenhoriem de mim, então serei perfeito e ficarei livre de grande transgressão. Salmo 19, 13. Irmãos, grande transgressão. Quando agimos desta maneira, estamos transgredindo grandemente os mandamentos de Deus. Davi chama os pecados de presunção de grande transgressão. A presunção é ainda conhecida como orgulho no seu mais alto grau. É tão alto, irmãos. Vaidade e soberba. Conhecendo a gravidade deste pecado, é que Davi orava por libertação absoluta
desse defeito. Irmãos, eu comecei a pedir, Senhor, quantas culpas e pecados tenho eu, notifica-me. Davi fala, as minhas iniquidades estão aonde? Na minha frente. O Senhor tem que colocar na nossa frente, para que nós possamos olhar para eles e vencer cada um com a ajuda de Cristo. Sem Cristo nada podemos fazer, mas o presunçoso ele quer fazer por si só. Eu faço, eu aconteço. E Deus não faz isso. Deus não age dessa maneira. Então, Davi orava por uma libertação absoluta desse defeito. Essa atitude da mente é tida por Deus como bem próxima à tolerância zero. É o grau máximo que Deus pode tolerar nas nossas vidas. Ela se oculta, irmãos, no caráter e se revela na onde, irmãos? Comportamento. Foi o que sempre está mostrando aqui, ó. É o seu comportamento que vai falar mais do que as suas palavras. E o Senhor está olhando o nosso comportamento e mostrando para a liderança, para os irmãos, quem verdadeiramente nós somos. Presunção, irmãos, aqui é presunção. É demasiada confiança própria. É dizer, fica onde estás, não te achegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Olha o que as nossas atitudes falam com Deus. Não, Deus, aqui eu sei como é que eu faço. Desse jeito que eu fazer é melhor. Sou mais santo do que tu. O Senhor não quer pessoas dessa maneira. Não quer servos dessa maneira. Hoje, como a irmã disse, hoje é um dia de libertação. Então, deixe o Senhor hoje se ouvir a sua voz. Que o Senhor possa tocar no teu coração, mostrar qual é o grau da sua presunção, do seu orgulho. É aparentar ser muito consagrado e santo na igreja, como o pastor disse na abertura do culto. Do mesmo jeito que estamos aqui hoje, temos que ser dentro da nossa casa. Uma coisa que eu estou pedindo para Deus, venha o teu reino dentro do meu lar. Senhor, venha o teu reino dentro do meu coração, da minha mente. Porque se eu tiver a mente de Cristo, o meu lar é estruturado. Se o seu reino estiver se o teu reino estiver dentro do meu lar será estruturado. Eu vou precisar de falar isso para alguém? Não. A minha conduta, a conduta da minha esposa, a conduta dos meus filhos vão dizer isso para quem questionar, para quem perguntar. É aparentar ser muito consagrado e santo na igreja, mas nos encontros sociais, no trabalho, em casa, na devolução do dízimo, na observância do sábado e nos respeito aos seus limites, o Senhor está olhando em tudo. De uma tarde a outra tarde. Nosso comportamento contradiz as pretensões de santidade. Como está a guarda do seu santo sábado? Como você está guardando o santo sábado do Senhor? Com presunção? Como o pastor falou, sendo profano? Transgredindo? Maldizendo o Senhor? O Senhor tem um limite de uma tarde a outra tarde. Como está o nosso comportamento? Que santidade estamos mostrando? Que santidade estamos buscando? Ou você faz do jeito que você quer o santo sábado? Ou não é o santo sábado do Senhor, mas é o teu sábado? É o teu sábado? O sábado é teu? O Senhor nos deu para fazermos a vontade dEle e não a nossa? De que maneira você está agindo no santo sábado do Senhor? Com brincadeiras? Com intrigas? Com mentiras? Com lisonjas? Com estudo? Com dedicação? Com busca? Com intensidade na intimidade do Senhor? De que maneira? Qual é o limite que você está excedendo no santo sábado do Senhor? Há dois grandes grupos de membros em que se divide a igreja em nossos dias. A que grupo você se encontra? Grupo dos presunçosos? Senhor, olha, eu me encontro assim, mas me liberta disso. Me mostra as áreas
que eu estou sendo presunçoso, ou parcial, ou total, mostra-me, Senhor. Me liberta. A que grupo você se encontra? Em que se encontra? Sua resposta deve ser estritamente pessoal e com muita sinceridade e oração. Cuidado, porque o mesmo mal que levou a Pedro, qual é esse mal que levou a Pedro? Não, Senhor, contigo eu vou até a morte, o Senhor não pode morrer. Levou Pedro à queda. E excluiu a comunhão com Deus do fariseu. Aonde? Na parábola do fariseu e do escriba. Do fariseu e do publicano. O publicano olhava para o céu, se sentia indigno. Aquele saiu, justificado por Deus. Mas o fariseu, ele saiu longe da presença de Deus. Torna-se hoje a ruína de milhares. A presunção está arruinando a nossa vida espiritual. Nada é tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para o espírito humano como o orgulho e a presunção. De todos os pecados, é o que menos esperança incute e o mais irremediável. A presunção, irmãos, daquele grau mais alto, é quase irremediável. Vocês têm a noção disso? Quando você faz, você acontece, é do seu jeito, você tem a noção disso, que é quase irremediável, quase não tem esperança? A que ponto o Senhor está chegando nas nossas vidas? Ou a que ponto Ele vai ter que nos levar, ou permitir que nós cheguemos, para que possamos ver a glória dele? A presunção é um defeito de caráter dos mais graves. Mas um remédio, existe um remédio, irmãos. Muita oração, jejum e humildade, comunhão, e humilde comunhão com Deus. Fé nas promessas de Jesus. Estudo diário diário da Bíblia e a ajuda do Espírito Santo. Porque quem nos convence do pecado e do juízo? É o Espírito Santo. É Ele que nos convence, é Ele que vai nos mostrar. Mas temos que ter muita oração, jejum e humilde comunhão com Deus. Porque o presunçoso, a humildade, está bem longe. Como nós possamos ser humildes, buscando a Deus, sendo presunçosos? Não buscamos. Não somos verdadeiros. Deus não trata, Deus não age da maneira que Ele quer agir. Pedro venceu o pecado da presunção. Nós também podemos vencer. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus derrama o teu poder aos humildes. E que a humildade em nossos corações possa nos fazer sermos mais humildes do que aquilo que Deus quer. Amém? Vamos adorar o Senhor.